Então, pessoal, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para quem possa ser útil, tá? Esse ventilador aqui é um ventilador que está funcionando. Só que eu vou desfazer as conexões e vou refazer, porque essas conexões aqui que foram feitas de fábrica, elas foram feitas para dar defeito mesmo, inclusive o enrolamento. Esse nível de enrolamento aqui, ele reduz muito a potência da bobina. A bobina ela não consegue suportar muita tensão. Por exemplo, esse tamanhozinho aqui de bobina, ela tem assim, ela é bastante enrolada, tá? Tem bastante enrolamentos aqui, porém em pequena quantidade. A espira é menor, a espira é pequena, dá para entender? A espina é pequena, a espira é pequena. Se essa, por exemplo, se essa espira aqui fosse juntada com essa daqui, por exemplo, tivesse feito desse jeito aqui, ó, enrolado, passando por esse buraco, deixa eu pegar aqui, ó, passando por esse buraco e entrando nesse outro buraco aqui, ó, fazendo assim, ó, a espira seria maior, ele suportaria mais tensão do capacitor, ou seja, conseguiria trabalhar com um capacitor acima de 4 microfarad. Por exemplo, eu tenho um ventilador da Ventisol que o enrolamento dele é exatamente dessa forma como eu estou explicando. Ele faz a entrada por aqui, exatamente onde está entrando os fios, tá vendo aqui? Ele entra aqui, né? Entra dois, enrola e sai dois. Esses dois que entrou vai ser, por exemplo, esse vermelho. E os outros dois que saiu vai ser esses dois brancos aqui, ó. Ou seja, as duas entradas são o vermelho, a unida, e vira o vermelho, que vai ser o neutro. E os dois brancos a capacitância para o capacitor. Só que o jeito que se enrola aqui vai aumentar ou diminuir a vida útil do ventilador. Exemplo, vamos dizer que a pessoa comprou esse ventilador dessa forma aqui, que está enrolada. Aí o ventilador começou a ficar fraco. E a gente sabe que quando o ventilador fica fraco assim, é muito provável que seja capacitor. Aí a pessoa vai e troca o capacitor, bota um capacitor mais forte, porque a pessoa desconhece, não sabe como é que está enrolado esse motor. Ela vai e coloca um capacitor mais forte, queima o ventilador. Por quê? Porque o Ventisol, desse jeito que está enrolado aqui, ele só trabalha com 4 microfarad. Se colocar acima de 4 microfarad, ele vai queimar a bobina, não o capacitor, vai queimar a bobina. Porque a bobina não vai suportar tensão. Ela vai esquentar até torrar. Entendeu? Por isso que quanto maior a espira em termos de diâmetro, melhor. Por isso que o Ventisol antigo que eu tenho, ele trabalha com 9 microfarad tranquilamente. Por quê? Porque o enrolamento dele está diferente. O enrolamento dele é como se fossem essas duas bobinas juntas aqui, formando uma só. Vamos pensar o seguinte, não tem nada enrolado aqui, correto? Não tem nada enrolado. Aí eu pego desse buraco aqui e passo para esse buraco aqui. E vou enrolando. Você concorda comigo que a espira vai ficar maior? Em termos de diâmetro? Pois é. A segunda, aí eu pulo um e enrolo a segunda. Pulo outro e enrolo a segunda. A terceira. Pulo outro e enrolo a quarta. Aí assim eu vou completando o ciclo até sair aqui. Aí os buracos que ficaram eu enrolo com a secundária. Passei primeiro a primária, né, fiz a rebobina primária, depois fiz a secundária por cima da primária até sair aqui. Entrou dois fios, enrolei e saiu dois fios. Os dois fios que entrou é o vermelho e os dois fios que saiu é o branco do capacitor. Deu para entender por que esse ventilador da Ventisol aqui ele não suporta a tensão acima de 4 microfarad? Não suporta microfarad acima de 4? Do jeito que eu faço até suporta até 6. O jeito que eu faço aqui, o jeito que eu compreendo eu refaço o motor aqui, ele suporta até 6. Mesmo enrolando dessa forma aqui. Mas se eu quiser desenrolar, inclusive vou fazer isso no canal. Eu vou desenrolar uma bobina, um motor desse, eu vou desenrolar ele todo e vou enrolar com fio de cobre
E vou fazer diferente disso aqui, vou fazer com espiras maiores. Vocês vão ver como é que ele vai trabalhar com 9 microfarads tranquilamente. O mesmo motor, tá? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para explicar que esses ventiladores da Ventisol, eles duram pouco, muitas vezes porque a pessoa troca o capacitor, né, depois que fica fraco, porque naturalmente o capacitor fica fraco, troca por um capacitor maior e queima o motor. E fazendo de forma diferente, enrolando isso aqui de forma diferente, ele trabalha com capacitância maior. Beleza? Então o vídeo foi para isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Compartilha aí para quem possa ser útil, tá? Mais uma dica aí para vocês.